Oi, crianças! Estamos aqui mais uma terça-feira trazendo nossas aulas de filosofia. Como é que vocês estão fazendo as atividades? Vocês estão gostando? A gente deu uma paradinha lá no livro e nós começamos a trabalhar o que? Alguns valores muito importantes para a nossa formação cidadã. Então, assim, cada um desses valores que a gente tem trabalhado até hoje, eu tenho certeza que vocês têm aprendido muito com esses valores. E esses valores, eles sempre nos trazem o quê? Uma lição de vida, nos traz um conhecimento. E nós já trabalhamos muitos valores e lembram daquele coração bem grande, já está ficando bem cheinho de alguns valores que nós já trabalhamos. Então, nós já trabalhamos sobre humildade, sobre honestidade, sobre o respeito, sobre a amizade, trabalhamos sobre responsabilidade, também trabalhamos sobre obediência, isso mesmo, que foi a nossa última aula. Trabalhamos sobre a questão da obediência, que nós conhecemos a história de um personagem da Bíblia, né? A história de Jonas, que ele não obedeceu a Deus e como consequência da sua desobediência, o que foi que aconteceu? Ele desviou o caminho e ele acabou sendo engolido por um grande peixe. Mas Jonas, ele se arrependeu, pediu perdão. Então Deus deu mais uma oportunidade de Jonas se mostrar ser um servo obediente. E na nossa vida é assim, nós também temos que saber obedecer os nossos pais, obedecer aquelas pessoas que são responsáveis, principalmente as crianças, responsáveis por você. Nós adultos temos que também saber obedecer às regras, às leis. Quando nós estamos dirigindo, por exemplo, nós temos que saber obedecer às leis de trânsito, porque tudo exige a nossa atenção. É necessário que nós venhamos obedecer para que nós não venhamos ter consequências, isso mesmo. Por exemplo, nós que dirigimos, quando nós não obedecemos às leis de trânsito, o que é que pode acontecer? Nós vamos ser punidos, vamos ser multados e temos muitas vezes consequências muito maiores. Então, por isso, a obediência ela é importante, não só na vida da criança, mas na vida também, na nossa vida, na vida dos adultos. Então não esqueça, seja obediente. E hoje, qual será a historinha, o valor que nós vamos aprender hoje? Você tem alguma ideia do que é que nós vamos aprender hoje? Qual é o valor? E também, nós até na nossa aula de português, nós trabalhamos também já alguns valores, vocês lembram? Eu até trouxe aqui alguns valores que nós trabalhamos aí em uma aula de português. E nesses valores estão a responsabilidade, que nós já trabalhamos, a responsabilidade. A obediência, bem aqui vocês podem observar uma criança arrumando o seu quarto como forma de obediência. Nós também temos o compromisso em realizar as nossas atividades, enviar para os professores. Isso é compromisso, isso é responsabilidade. Também a honestidade, que nós também já trabalhamos. O amor, nós ainda não trabalhamos generosidade, solidariedade, educação. E hoje nós vamos trabalhar a preservação. Bem aqui vocês podem ver que existe a mãe com o seu filho cuidando, preservando da
de uma planta. E o que é preservar? Ó, preservação. Preservação, essa palavrinha aqui. Preservação significa cuidar de algo para que ele seja mantido, para que ele não acabe, para que ele permaneça ali. Por exemplo, aqui tem uma árvore e as árvores, elas precisam o quê? Precisam ser preservadas. E quando nós vamos falando aqui da filosofia, a filosofia ela nos ajuda a entender, nos ajuda a pensar a importância de todos esses valores aonde na nossa vida, isso mesmo. A filosofia ela nos ajuda a refletir, a pensar antes de agir, para que a gente não venha ter atitudes e ações erradas, isso mesmo. E hoje, para que a gente possa trabalhar e compreender um pouco melhor sobre a preservação, eu trouxe uma historinha chamada A História de uma Árvore. Por isso que aqui está essa árvore. E nós vamos entender e vamos compreender como é importante preservar. Como a preservação, ela deve ser algo que nós venhamos praticar diariamente na natureza, com as pessoas em nossa volta, porque nós temos que preservar o quê? O amor, a amizade, o respeito, temos que preservar a honestidade, temos que preservar a nossa família. E como é que eu preservo, tia? Preservo quando eu pratico o amor, pratico a obediência ao papai, à mamãe, quando eu pratico o respeito, a honestidade. Então, quando nós praticamos tudo isso, nós estamos preservando esses valores na nossa vida. E todos aqueles que estão em nossa volta também são impactados, porque olham nossas ações e eles muitas vezes querem até imitar. Olha como é legal isso que o meu coleguinha está fazendo. Ele é uma criança ou ela é uma criança que sabe respeitar, que sabe amar, que tem humildade. Então é importante sim a preservação na nossa vida. Mas aqui a história de uma árvore, e vamos entender um pouquinho como é a história dessa árvore. Era uma vez uma árvore muito bonita e todos os dias os meninos gostavam de brincar à sombra dos seus ramos e folhas. Olhem aí como era linda essa árvore, com muitos ramos, folhas e embaixo várias crianças brincando, preservando a amizade, o respeito. Mas um dia, um menino a tratou muito mal. Com uma faca, cortou o seu tronco. Isso mesmo. Esse menino cortou o tronco da árvore. Será que quando ele cortou essa árvore, ele estava preservando, mantendo a preservação da árvore, ou ele estava destruindo? Vamos entender um pouco mais. A árvore ficou muito triste com aquela má atitude do menino e, passando alguns dias, ela ficou triste porque aquele menino não pensou na sua ação, ele não refletiu antes de agir. Então isso deixou a árvore magoada e triste. A árvore começou a secar e as suas folhas começaram a cair. Olha aí. Por conta de uma ação, de uma atitude correta, a árvore, foi o que aconteceu?
Ele cortou a árvore e as suas folhas foram secando e começaram a cair. E aquela linda árvore foi ficando feia, porque ela foi perdendo a sua beleza. Vamos continuar. A árvore já não dava mais sombra, isso mesmo. Antes ela era essa árvore linda, cheia de folhas, mas por conta de uma atitude errada, o que foi que aconteceu? Ela ficou triste, suas folhas foram caindo. E tudo isso porque talvez esse menino não tenha estudado o quê? Filosofia, como nós estudamos. Porque a filosofia ela tem nos ajudado a pensar, tem nos ajudado a entender como é que nós devemos agir. Então vamos continuar. Um dia havia muito sol e os meninos que habitualmente brincavam à sombra daquela árvore não o puderam fazer. Estavam tristes, muito tristes, porque não tinham sombra para brincar e pensaram na atitude incorreta do seu amigo. Isso mesmo. Além da árvore ter ficado triste, todas as crianças também ficaram muito tristes. Por quê? Vocês lembram que lá no início da história, as crianças ficavam embaixo da árvore, brincando e se divertindo, e lá eles estavam praticando todos esses valores que nós já trabalhamos. Eles praticavam a amizade, praticavam o respeito, mas infelizmente, por conta de uma atitude errada, aconteceu tudo isso. O menino veio arrepender-se e, reconhecendo que a sua atitude não tinha sido a mais correta, pediu desculpas à árvore para que ela lhe perdoasse. E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que a árvore perdoou? Ela deveria ter perdoado aquele menino que foi tão agressivo com ela, que teve uma ação tão irresponsável. Ele não usou de responsabilidade, de humildade, né? E o que foi que ele fez? Ele chegou e cortou aquela árvore. Mas aí ele foi pensar, depois de alguns dias que a árvore já tinha ficado triste, já tinha caído as suas folhas, ele se arrependeu. Aí ele voltou lá e ele pediu desculpas. E agora nós vamos ver, será que a árvore perdoou, hein, meus amores, a ação dessa criança que cortou, que a machucou? Vamos ver. A árvore sentiu uma grande força e uma grande vontade de voltar a viver. Isso mesmo. Observem que ela já está com outro rostinho, está com outro semblante de alegria. Ela reviveu. O menino deu-lhe um abraço e ela, compreendendo que ele tinha se arrependido, sorriu para ele. Isso mesmo. A raiz que segura a árvore ao solo e que retira da terra o alimento que ela necessita, deu forças a seus ramos e as suas folhas voltaram a crescer e a dar sombra. Olha que lindo! As crianças puderam voltar a brincar outra vez à sombra dos seus ramos e das suas folhas. Vocês observaram que essa história, ela nos ajudou a pensar ainda mais, né? A tia Ana sempre fala isso para vocês, a questão de nós pensarmos antes de agir. Se esse menino tivesse pensado antes de agir, vocês acham que ele teria cortado a árvore, que teria tirado toda a beleza? Ele teria feito o quê? Se ele tivesse pensado, ele iria saber que é importante o quê?
existia preservação da natureza, das plantas, das árvores, dos animais, a preservação dos valores, do amor, da compreensão, do respeito. Então, que nós venhamos aprender com essa história, a história da árvore, que ela foi cortada, que ela ficou triste por conta de uma ação errada de uma criança, mas que depois ele se arrependeu, depois ele pediu desculpas e tudo ficou bem. Mas nós precisamos entender que mesmo a gente pedindo perdão, pedindo desculpas, mesmo que venhamos nos arrepender das nossas ações erradas, nós precisamos pensar muito antes de fazer, porque muitas vezes nós podemos estar magoando o nosso colega, estar cometendo alguma injustiça. Então é importante, como nós aprendemos na filosofia, como os filósofos que nós já estudamos no nosso livrinho, eles nos ensinam que a gente precisa pensar, e quando nós pensamos, nós vamos sempre praticar boas ações, isso mesmo. Então, o que é que vocês irão fazer? Vocês vão fazer no caderninho de vocês, vocês vão desenhar uma árvore como essa, e vai desenhar vários corações. E nesses corações você vai escrever o que você acha que é importante preservar na sua vida, preservar a sua família, os seus amigos, as amizades. Quais são os valores que é muito importante e precisam sim ser preservados. Você vai desenhar, você vai fazer os corações, você vai escrever dentro desses corações. Você pode fazer uma pintura bem bonita. Não esqueça de colocar a data, o nomezinho da escola e o seu nome, para a sua atividade ficar ainda mais bonita, ok? Então nós vamos encerrar por aqui a nossa aula de filosofia. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender, compreender ainda mais, ok? Um beijo bem gostoso no coração de vocês, um abraço virtual bem apertadinho e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.